Bom dia! Bom dia! Que delícia! Sexta-feira! Deixa eu já pegar o meu aviãozinho aqui, enviar para os meus contatos, convidar a galera para chegar junto com a gente. Quem for entrando também convida seus amigos. O tema de hoje é excepcional. O tema de hoje vai trazer para você muita clarificação mental, vai com certeza resolver muitos porquês, muitas dúvidas que você tem aí na sua mente, no seu coração. Vai te dizer o porquê que muitas vezes você não tem os resultados que almeja. Vai te dizer o porquê muitas vezes você não consegue sair da inércia. O porquê você procrastina. Esse tema de hoje e o nosso convidado de hoje, pessoal, ele fala desse tema como ninguém. Sejam bem-vindos, Gabriel, bom dia. Gabriel Lorena, bom dia. Pérsia, bom dia. Convido seus amigos para entrar junto com a gente, para estar aqui nessa manhã de sexta. Sexta linda, por aqui tá meio nublado, do jeito que eu amo, que eu adoro esse tempinho. Deixa eu só dar mais um alôzinho aqui. E aí a gente já dá start de fato na nossa live. Como vocês sabem, nesta semana nós estamos fazendo uma sequência de lives. Qual é o intuito? Todos os dias às 7h07. E detalhe, gente, amanhã também tem live, tá? Nós não vamos ficar sem live no final de semana. Não tem essa opção aí não, hein? Final de semana não só descansar sem nada novo para aprender. Não. Aqui no final de semana, aqui a gente também aprende. Aí, recado dado. Bom dia, Vacones, bom dia, seja bem-vindo à nossa live. O nosso tema de hoje, gente, é alienação. E todos os dias eu estou recebendo aqui uma convidada ou um convidado muito especial, escolhido a dedo para falar sobre cada um dos temas. E hoje o nosso convidado é o Radames. Se vocês já viram a arte ontem que nós divulgamos, ele vem hoje aqui clarificar a mente de vocês e não só isso, ele vai dar um passo a passo de como você vai fazer para sair da alienação. Como você vai fazer principalmente para enxergar a alienação, tá, gente? É importante nós dizermos que não tem como. Oi, Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Não tem como você sair da alienação se você não enxergar a alienação. Então hoje o Adames vai vir aqui mostrar para vocês aonde está a alienação no nosso dia a dia e como você faz para enxergar e sair dela. E um recado muito importante. Como vocês já sabem, eu criei um e-book para fazer essa semana de maratona. Futuro Consciente, seja bem-vindo. Para fazer essa maratona, esse e-book, gente, está disponibilizado gratuitamente até o final dessa nossa jornada. Depois disso, esse e-book vai ser pago. Então, você continua tendo acesso ao e-book? Continua, mas ele vai ser cobrado, tá? Então, se você quer ter hoje acesso ao nosso e-book gratuito, é só você clicar ali na minha bio quando terminar a live. Lá você vai ser direcionado dentro do Linktree, tem minhas redes sociais, e você vai ser direcionado para o nosso site para você fazer download do e-book gratuitamente. Baixem, porque o material que nós estamos utilizando na nossa live, o material que nós estamos utilizando na jornada 7 Segredos do Sucesso é embasado nesse e-book. Ele é o princípio,
ele é a base das nossas aulas, das nossas lives, tá? Então, aproveite, porque esse material que hoje eu tô dando para vocês todo gratuitamente, quando a jornada terminar, esse material vai ser cobrado. Então, aproveite tudo isso, porque eu estou entregando para vocês de coração. Deixa eu ver se o Radames já chegou por aqui. Chegou. Mari, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho que você entrou e daí dividiu a tela. Radames, eu posso deixar os comentários ativados? Pode sim, pode, com Vai ficar em certeza. cima do seu rosto. Não tem problema. Fechou. Primeiramente, muito obrigada, gratidão por você disponibilizar esse seu tempo na agenda. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, então muito obrigada por entrar aqui com a gente. Tenho certeza que o que você vai passar hoje aqui para a galera vai tirar eles do nível que eles estão e, sem dúvida, levar para o próximo nível. Nosso tema hoje, pessoal, é muito profundo. Então, clica nesse aviãozinho aí, manda para os seus amigos, manda para os seus conhecidos, porque vai ser sensacional. Nós vamos falar, Radames, hoje de alienação. O que você pode adiantar para a galera aqui? Zuki, bom dia, seja bem-vinda. O que você pode adiantar para a galera hoje sobre alienação? Andressa, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você pelo convite, né? Por estar vivo, por estar bem, por estar em paz e por ser quem nós somos. E o grande segredo de não ser alienado é primeiramente saber quem nós somos. 98% das pessoas do mundo inteiro ainda não sabem quem são. E por esse motivo não vivem a vida que vieram para viver. E nós vamos falar muito sobre identidade, né? Alienação com a identidade, né? Por as pessoas não saberem quem ainda são. Alienação mental, alienação de corpo e alienação de alma. Então, nós vamos trabalhar alguns tópicos aqui. Eu vou resumir bastante, né? Vou simplificar bastante para ficar bem clarificado, bem entendível. E para que, de fato, as pessoas que estão assistindo aqui saiam com uma visão definida de quem são, do que vieram para fazer e, de fato, entendendo e vivendo a liberdade. Entendendo e vivendo que são livres. Tá? Você falou uma palavra agora que ela mexe muito comigo, a liberdade, né? Porque as pessoas confundem muito a liberdade que foi a nós dada como princípio, né? E que de nós não vai ser tirada, né? As Sim. pessoas confundem e usam ela, às vezes, de maneira muito incorreta, né? Se alienando de corpo, mente e de alma. Vamos falar primeiro da nossa alienação mental, Radames. Antes de Como mais que acontece? Antes de mais nada, Andressa, eu quero fazer um convite para todo mundo, para você e para todo mundo que está aqui. Quero convidar vocês que estão assistindo a fechar os seus olhos nesse momento, para a gente começar da melhor maneira possível o nosso dia, a nossa aulinha de hoje aqui, a nossa live. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, para te agradecer por essa oportunidade, por esse momento, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem concedido. Te damos graças pela nossa saúde, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te damos graças pelos livramentos, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, mas principalmente também pela nossa liberdade. E a partir de hoje, muitos que estão aqui nos ouvindo e te ouvindo, vai começar a viver. Vai dar o start entendendo muitas coisas que estavam obscuras em suas vidas. Pedimos a Ti, ó Pai, talvez sem merecimento, que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã, abrindo a nossa mente, abrindo nossos corações, aumentando a nossa visão e aumentando ainda mais o nosso sentimento de viver uma vida que o Senhor nos designou.
seja conosco que estamos aqui hoje, seja com as nossas vidas, com as nossas famílias, com as nossas almas, ó Pai. Nós te pedimos, não em nosso merecimento, e te agradecemos, sim, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e para sempre. Amém. Amém. Podemos. Amém. Seja bem-vindo, quem está entrando, Suzana Solelua, Maria José, seja bem-vindo, todos que passaram aqui enquanto eu estava de olhos fechados, João, seja bem-vindo. Andressa, o primeiro passo para nós entendermos sobre alienação é que desde o princípio, né, desde a época do Jardim do Éden, onde o Senhor chegou para Adão e ele falou assim que ele era um homem livre. Mas o ego, a teimosia tomou conta, né? E ele acabou que não entendendo sobre a liberdade, né? Não obedecendo, não acreditando que ele era livre. E assim, isso foi lá desde o princípio para a gente entender que sempre existiu alienação. E infelizmente sempre vai existir, porque nem todo mundo vai aceitar, vai viver a liberdade que Deus nos designou para a gente viver. E o primeiro passo é sobre quem nós somos. Muita gente acredita demais naquelas pessoas que têm intimidade aqui na Terra e tudo que elas falam, elas acreditam. Por exemplo, se eu disser para você que você é uma pessoa fracassada, você é uma pessoa que não nasceu para ser feliz, você nunca vai dar certo, você é isso, você é aquilo, você é chata, você é ignorante, você é aquilo, você vai acreditar, né? Você não exatamente você, mas as pessoas. Então, o que acontece hoje? Muita gente sofre, se aprisiona, não vive a liberdade por dar ouvidos demais para pessoas que talvez não tenham sentido nenhum na vida dela. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente vai gerando crença, e crença vai gerando sentimento, e através desse sentimento a gente promove uma ação, promove um comportamento. E todo comportamento ele vai gerar sempre um resultado na nossa vida. E o resultado que a gente tem na nossa vida hoje não está sendo dos melhores, justamente por quê? Por tudo que está aqui. Os 3 comandos da nossa vida é o espírito, a mente e o corpo. Para finalizar com o resultado que nós temos. Então, se o Espírito, que é o Espírito Santo mesmo, dá o comando para nossa mente, ele já disse, ele já é, que nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo, que a gente nasceu para fazer a vontade dele, ser livre aqui na Terra. Por que a gente está preso ainda? Por que a gente está preso na palavra do homem, da palavra das pessoas, que não conhece sobre nós, que acha que conhece sobre o ser humano, mas de fato não conhece. Até os nossos pais, que são os nossos pais, que foi usado por Deus para nos dar vida, não nos conhece inteiramente, completamente. Entende? E talvez os nossos pais hoje, eles nos rotulam, né? Nos direcionam para algo que talvez não faz sentido para nós. Claro, honra e amor sempre aos nossos pais biológicos aqui. Só que nada é melhor para entender e saber quem nós somos do que o nosso Pai divino, que é o Senhor. Então, se Ele disse que você nasceu aqui para ser livre, por que eu estou preso? Por que você está preso? Você entende? Então, o primeiro passo é entender que Deus já disse que nós somos filho, imagem e semelhança dEle. E todos que são filhos e imagem e semelhança dEle, nasceu para prosperar na terra, nasceu para ser livre de fato. Então, o primeiro passo é entender sobre isso, né? Que nós somos realmente uma pecinha que é igual ao Senhor e que nasceu para ser livre igual ao Senhor. Entende? Se você colocou essa mensagem linda para a gente já na introdução, dizendo que eu sou, ou seja, o verbo ser, imutável. Nós nascemos. Já é. Entende? Já é, não tem? Não tem o que, não tem. Que ficar duvidando. Então, quem nos aliena? Quem quer, se Deus quer plenitude, quer bênçãos, quer uma vida livre, você falou tantas vezes a palavra liberdade. Quem que nos aliena? Quem nos quer alienado?
E é aquela passagem que está na Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, o inimigo, ele quer ver a gente destruído. E o primeiro de tudo, quem nos alienou desde o princípio é o inimigo, porque ele não quer ver a gente livre. Ele não quer ver a gente livre, daí ele coloca medo na gente, ele coloca crenças negativas, ele coloca inveja, ele coloca raiva, ele coloca ódio, entende? Ele coloca a gente contra o Senhor. Cada vez mais que sai palavras da sua boca, tudo que você fala, o inimigo vai ouvir. Tudo que você pensa, o inimigo não tem capacidade de ouvir. Então, muito do que você está falando hoje, ele ouve, ele monta estratégia para fazer assim, opa, peraí, esse abençoadinho aí está querendo ajudar pessoas, está querendo ser livre, está querendo prosperar, está querendo fazer coisas grandiosas aqui na Terra, abrir negócios, empreender, aprender, né? Fazer investimentos, abrir empresas, ajudar pessoas, levar a palavra de Deus. Não posso deixar. E aí, devagarzinho, o que você vai falando, ele vai montando estratégias para querer te bloquear, para querer te dominar, te colocando medo, te alienando no medo, te alienando no bloqueio, te alienando numa prisão, para você não viver o melhor que Deus tem para nossa, para sua vida. Sim. Então, o primeiro passo é entender que é uma guerra entre o bem e o mal. A alienação é do mal, querido. A prisão é do mal. Entende? O Radames falou aí, gente, sobre bloqueio. E existe dados chocantes que os nossos maiores bloqueadores, infelizmente, são os nossos pais e os nossos professores. Mas como ele já disse lá no início, a gente não vem falar isso para você olhar o seu pai ou a sua mãe com um olhar de desdém. Nunca faça isso. Do contrário. Eles fizeram por você o melhor que eles podiam fazer. E tenha absoluta certeza que eles tentaram te dar mais do que eles receberam. Sim. Então, muito provavelmente aconteceu com você o que aconteceu com a maioria. Eles te bloquearam sem a intenção de fazê-lo. A intenção era educar. Mas como eles já tinham bloqueios, eles passaram para você nada além daquilo que eles tinham dentro para te dar. Não é verdade, Radames? Padrões de pensamento, padrões de crenças, padrões de vida, que é feito um Ctrl-C, Ctrl-V de uma forma melhorada. Né? Os nossos pais nos deram e dá, né, e fala o que eles acham que é melhor para nós, por amor, por honra. Existem exceções? Existe. Só que não importa o que os nossos pais fizeram com a gente, o que fazem, o que não fazem, se já não está mais aqui, mas eles fizeram e deram sempre o melhor que eles tinham na condição que eles podiam. Só que não adianta, cada um no livro da vida tem o seu livro. Os nossos pais foi usado para nos dar a vida através da vontade, do poder e do amor de Deus sobre as nossas. Então, não importa o que ele fez, não interessa o que ele falou para você. A gente só tem que honrar. Tá? E talvez você esteja preso, as pessoas que estão nos assistindo aqui, talvez você esteja preso no que os seus pais fizeram, talvez você esteja preso no perdão. Eu sei que tem muita gente que não perdoa o pai, não perdoa a mãe e vive preso, uma prisão mental, uma prisão de espírito, uma prisão de alma, por não se libertar dessa raiva, desse rancor com o próprio pai, com a própria família, sabendo que a família é a base. Família é a base, querido. Se tem uma coisa que Jesus sempre deu valor, foi para a família, foi para o ajuntamento. Então, como é que você vai viver livre se você não faz parte de um ajuntamento? Como é que você vai viver livre se você não tem o desejo de ver pessoas? O desejo de viver com pessoas que são de fato importantes para a tua vida. Entende? E outra, Radam, o princípio da prosperidade, um dos princípios da prosperidade é você não prospera sozinho. Jamais. Na verdade, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Nenhum ser humano, nem os animais. Nem os animais na selva, ele consegue viver sozinho. Entende? Tem que estar junto, tem que estar time, tem que estar no mínimo com uma pessoa. Entende?
E uma coisa muito, Andressa, que pesa muito no ser humano hoje, né? O meio, né? Porque o meio faz com que desenvolva esses bloqueios, essa prisão, essa alienação. Por exemplo, televisão é uma coisa que eu tenho aqui, um exemplo para trabalho, não é TV, é o aparelho televisor. Só que se tem uma coisa que eu não assisto mais há mais de 8, acho que 10 anos, é televisão, televisão aberta, notícias. Se tem um meio de comunicação que mais aliena as pessoas hoje, pro medo, tá? Pro medo, pra falsidade, pro pecado, é a televisão. Sem Infelizmente. dúvida. Infelizmente. Então, cada vez, para mentira, né? Cada vez mais que eu assisto televisão, eu vou acreditando naquilo que estão falando, né? Eu Sim. estou acreditando que nós somos daqui, nós estamos daqui, não tem lugar melhor, não vai existir lugar Sim. melhor. A gente tem que sim ser rival do outro, a gente tem que ser capitalista, a gente tem que ser egoísta. Deixa preso no nosso sentimento, preso no nosso ego, preso na nossa ansiedade, preso na nossa angústia, preso na nossa raiva, preso no nosso passado, principalmente. Tem muita gente aqui que está presa no passado, precisando resolver o passado para poder dar sequência na vida e, de fato, viver o melhor, viver o universo com um peso de 500 quilos na perna. Ele está indo, mas tá pesado. Na verdade, ontem eu falei sobre isso. Entende? Então, Tava só com um preguinho assim enroscado no pé. Aquele prego foi afundando, ele vai se acostumando, vai arrastando a perna, vai arrastando. Quando pensar que não, ele já tá de muleta e ele nem tá percebendo o quanto ele tá ficando deficiente por causa das mazelas que ele tá carregando, por causa das dores, dos traumas e agora, como você colocou, né, das alienações. É exatamente isso. Eu fiz uma live esses dias que eu falei muito que as pessoas têm que ter clarificação mental para entender como as mídias fazem para nos alienar. Tudo isso que você acabou de falar da televisão acontece em outros meios de comunicação também. Vocês precisam entender que vocês precisam entender, gente, que por trás de todo o programa que vai passar na TV, existe um produto. É um produto, existem empresas interessadas naquele produto. E a intenção da TV... Desculpa, não entendi. Eu vou te cortar um pouquinho, tá? Perdão, senão eu vou esquecer. Na verdade, por trás de toda palavra, de todo pronunciamento, tanto de pessoas quanto de pessoas na televisão, na internet, tudo que você fala tem uma intenção. Aquilo que o X de tudo que você fala, que você ouve, está por trás daquilo que você ouve. A intenção, aquilo que os teus olhos não conseguem enxergar, os teus ouvidos não conseguem ouvir. Qual que é a intenção da pessoa falar isso para mim? O que está por trás disso? O segredo é você entender a intenção, o que está por trás daquilo que você está vendo, que os teus olhos não estão enxergando, está por trás daquilo que você está ouvindo, que os teus ouvidos não conseguem ouvir. Por que disse isso? E aí eu saber afunilar, eu saber digerir o que é bom para mim, verdade para mim, né? O que é bom, o que é ruim para mim, o que é verdade, o que é mentira. E aí é onde entra a clarificação mental, né, Radames? Fazer esse filtro. Só que, por isso que eu falo sobre a identidade, porque cada pessoa que se soubesse quem de fato era, não acreditavam na mentira das mídias, não acreditavam na mentira de falsas pessoas, né, que pregam uma coisa, vive outra, né, que pregam uma coisa que não faz sentido nenhum no mundo espiritual a gente viver. Ninguém nunca errou, todo mundo erra, todo mundo é pecador, sabe? Não existe perfeição aqui na Terra, querida, não existe, tá? Você tá falando isso porque você sabe tudo ser perfeito? Não, também não. Eu falo porque a gente aprende, a gente vive, a gente se arrepende dos nossos erros e a gente quer ajudar as pessoas a, de fato, encontrar essa clarificação mental, essa clarificação de propósito, essa clarificação de mente, espírito e de alma. Entende?
o que eu sempre coloco aqui para vocês é essa palavra que o Adames falou, gente, clarificação mental. Quando você adquire a clarificação e ela só vem a partir de você, como ele disse, enxergar o que tem por trás das coisas, é sensacional. Tudo que vocês verem, especialmente nas mídias, sempre vai ter o interesse de um produto, de um patrocinador que a gente chama. Então, pense quem é o patrocinador de cada atitude. Tudo que você vê tem o intuito de gerar massa na televisão. O que, que a massa faz? No consumo, a massa consome muito daquele mesmo produto. Então, gerou um consumo facilitado, que gera um desejo alto. E eu falo disso para vocês com propriedade. Eu estudo marketing há muitos anos. Eu vim da área de moda. Se tem uma coisa que a gente cria habilidade nas áreas que eu trabalhei, nas grandes corporações onde eu trabalhei, é gerar consumo de massa. Então a gente fica aí estudando anos e anos como fazer para manipular os consumos de massa. Então, eu não estou falando aqui para vocês um achismo, eu estou falando algo aqui para vocês que eu sei fazer, que eu sei criar, que eu trabalhei dentro das maiores empresas do ramo fazendo isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Tudo tem um por trás. Quando você cria um determinado movimento, que nós chamamos, né? A televisão ela é interessada em criar movimentos. Então, é o movimento do medo, é o movimento... Tudo são movimentos que são criados para gerar consumo. E a alienação dentro da televisão, ela vem de novelas, de jornais, de notícias manipuladas, traição. O que mais, Radames, que a gente pode citar que entra dentro da nossa casa, da mente da nossa família, sem que a gente nem perceba? O vício, né? O vício, as fugas, os vícios emocionais, os vícios de bebida, os vícios de álcool, de drogas, os vícios em pornografia, os vícios em televisão, os vícios em alimentação, vários vícios que são fuga. E eu não consigo encontrar o meu propósito, não consigo saber quem eu sou, eu não consigo. E o corpo pede o quê? A mente pede o quê? Prazer. Prazer momentâneo. E aí eu vou fugindo, né? O Radames falou da... O vício principalmente em dependência. Né? Não só dependência química, mas a dependência das pessoas. Hoje o ser humano sofre um mal que se chama mal da carência. Eu entendo que eu preciso de pessoas, só que eu preciso entender também que eu não dependo das pessoas. Depender é outra. Entende? Então essa dependência emocional no ser humano vem destruindo as pessoas. Porque eu não me amo mais, eu consigo ficar mais sozinho. Entende? Não estou dizendo que você vai para viver sozinho, que você tem que morrer sozinho, não. Mas saber viver bem consigo mesmo. Até porque quando eu encontro um outro alguém, vai ser um complemento, não um completamento, não para completar, né? E sim para complementar. A pessoa a pessoa que você está buscando, ela é um complemento, você está sendo complemento, ou você está querendo completar ela? Ou você quer que completa você? Porque quem precisa completar, porque está muito vazio. É igual eu vou abastecer um tanque, o tanque está muito vazio, eu falo, pode completar, por favor? E aí é a história da tampa da panela, né? Você não precisa da tampa da sua panela. Você tem que ser a panela e você tem que ser a tampa. Também. Então, quando eu falo de complemento, é soma. Eu tô cheio, só que algo a mais vai ser ainda melhor. Aquela frase, nada é tão bom que não possa ainda melhorar. Com então, certeza. Isso é complemento, né? Está bom do jeito que está, só que pode ficar ainda melhor com outro alguém. Então é só uma... Gente, eu vou contar agora para vocês... Eu vou contar agora para vocês qual é a maior alienação do planeta hoje. E vocês provavelmente vão se chocar com isso, porque talvez não tenham parado para pensar
nesse nome tão comum, tão diário da nossa vida, mas a maior alienação do mundo hoje é alimentação, é comida. A maneira mais fácil de alienar, existe também estudos que comprovam que o nosso estômago ele é um segundo cérebro, né? Ele responde por muito do que acontece no nosso corpo. E a alienação mais potente que o diabo colocou na Terra hoje é a alimentação. Existe um livro que eu indiquei para vocês no e-book, não, na atividade. Depois da live vocês podem acessar lá. É um livro de Napoleon Hill, Entrevista com o Diabo. E é um livro sensacional, onde o diabo, segundo ele, diz para ele que a maior fonte de alienação da humanidade que ele conseguiu implantar com muita facilidade é a comida. Aí onde entra os maiores distúrbios. Que você falou, Radames? O que e a quantidade, né? Qual alimentação e a quantidade de alimentação, quantidade excessiva. Isso. Desculpa, William, isso mesmo, mais esperto que o diabo. Isso mesmo, gratidão. Obrigada, William. E nesse livro ele fala exatamente isso, que a alimentação é uma das maneiras mais fortes de alienação. Sim. Deu uma travadinha aqui para mim, deu um delay. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. O que você pode dizer sobre outras alienações, Adames, que vêm em sequência dessa e que às vezes passam despercebido no nosso dia a dia? Não entendi. As outras alienações que vêm depois da alimentação, muito fortes também e que passam às vezes despercebido no nosso dia a dia. Uma alienação hoje que está muito forte para todo mundo é a tecnologia, por exemplo. A tecnologia, o mau uso da tecnologia, né? O para que eu estou usando, principalmente o aparelho, cadê meu outro celular? Aqui. O aparelho celular, né? De forma errada. É uma coisa que está alienando muito o ser humano e onde eu estou esquecendo os valores reais, eu estou esquecendo o que de fato é importante e estou mergulhando de forma errada no vício da tecnologia, no vício do celular. É um exemplo. Eu quero falar de uma outra alienação para vocês que não foi citada ainda com primor e eu tenho certeza que o Radames vai saber clarificar muito bem para vocês, que é o medo. A alienação do medo. Medo de fazer, medo de realizar, medo de ser. Ele falou desde o início da live, eu sou, que Deus já te fez, que você é. Por que, Radames, o medo? Eu comentei no começo da live que o inimigo, ele coloca o medo na gente, né? E o medo, ele tem assombrando todo mundo. O medo, ele, na verdade, quem mais quer que nós tenhamos medo é o inimigo. Por quê? Porque através do medo existe o bloqueio, existe a prisão. É praticamente um resultado, né? Alienação igual a medo. Medo é igual a alienação. Porque se eu tenho medo, eu bloqueio, eu não faço nada, né? Agora, o que eu preciso entender sobre o medo? O medo, ele tem uma particularidade. Não estou dizendo que ele é bom, mas ele tem uma particularidade que nos ensina, porque o medo, ele sempre vai nos deixar em alerta. Ele vai mostrar o perigo, ele vai mostrar onde possivelmente nós podemos errar. Só que a partir do momento que você não está fazendo o que precisa ser feito, não está prosperando por causa do medo, não está fazendo, não está realizando, não está falando, com medo, medo de errar, medo de falhar, medo de dar certo, medo da opinião das pessoas, medo do que vão dizer, medo de dar errado, medo de conseguir, né? Medo de prosperar. Quando acontece isso, automaticamente você vai entrando numa zona de conforto, você vai entrando num labirinto, e aí é o que o inimigo quer, que você realmente fique com quanto mais medo, melhor. E quem que é o medo? O medo não é de Deus. Não existe na Bíblia que Deus, o Senhor Jesus, desenvolveu o medo. Foi o inimigo que colocou o medo em você. Na verdade, se nós formos parar para pensar, o medo ele não pode existir na nossa vida, porque se a gente não arriscar, é igual uma floresta, tá? À noite,
Se eu entrar na floresta à noite, o que que eu vou encontrar lá? Por que que eu tenho medo do escuro? Por que que eu tenho medo de altura? Porque tudo que a gente tem medo talvez pode oferecer risco, porque é novo para nós, a gente não sabe como vai ser, né? A gente não sabe como vai ser. Pô, se eu tô dentro da floresta aqui e tá escuro, eu não sei o que que tem lá dentro. Se vai ter bicho, se vai ter um sequestrador, se vai ter cobra, se vai ter uma onça, né? Então aquilo nos mostra que ali tem perigo, ali tem risco, né? É por isso que Deus sempre nos deixa em alerta, né? Cuidado com as pessoas, cuidado com o inimigo, cuidado para quem você confia, cuidado com quem você confia. Então o medo ele é importante sim, ele não é totalmente ruim, só que o medo não provém de Deus. E o medo ele nos alerta, ele nos deixa com atenção, ele nos deixa com os nossos ouvidos mais sensíveis, a nossa visão é mais aguçada, né? Então eu preciso enxergar onde tem perigo, né? Eu preciso ouvir onde tem perigo para eu poder, quanto mais cautela, quanto mais cuidado eu tiver, errar cada vez menos. Só que se o medo me dominar, eu não faço nada, eu fico paralisado. E aí existe uma linha muito tênue entre o medo que te protege e o medo que te paralisa. Como que eu enxergo essa linha que parece tênue aí? É isso que eu acabei de falar. É o medo que me protege é deixando em alerta. Porque o medo ele faz me identificar os riscos. Eu, quando eu vou fazer rapel, por exemplo, em altura, em 30, 50, 80 metros de altura, eu tenho medo. Eu faço rapel desde os 10 anos de idade. Só que tem gente que fala assim, cara, você não tem medo. Eu tenho medo, só que é o medo que faz com que eu faça com maestria, né? Eu olho assim e falo assim, tá alto, hein? Então vamos amarrar direitinho aqui, vamos fazer direitinho aqui, vamos colocar os equipamentos certinho. E na vida real, né, em todos os nossos, na esfera da vida, em todos os lados, as áreas, o medo ele tem essa particularidade porque ele vai sempre fazer com que a gente previna talvez um mal maior, entende? Então esse olhar preventivo do medo, né, ele vai sempre mostrar talvez o mau caminho, né? O que que a gente não deve fazer. Porque uma coisa é o que Deus fala, mostra pra gente fazer. E uma coisa é o que nós não devemos fazer. Entende? Excesso de Certo. confiança, por exemplo. Mas vamos colocar uma situação assim, ó. O meu sonho é trabalhar é escrever livros. Vamos colocar esse sonho aí. Meu sonho é ser escritora de livros, hipoteticamente falando. E hoje eu trabalho no caixa de um supermercado. Uhum. E eu tenho medo de começar a escrever livros. Existe uma maneira de eu, aos poucos, ir me desprendendo disso, porque esse não é um medo perigoso. Esse não é um medo que te protege, como você acabou de falar. E Esse essa é é um uma... medo. eu preciso saber se esse medo ele é uma verdade ou não. Identifiquei que é uma verdade? Tá. Mas quais são as possibilidades de eu poder enfrentar, de eu poder fazer, enfrentar esse medo? É começando. É aos poucos começar a escrever, aos poucos começar a ler um livro, entender que várias pessoas já conseguiram, e quanto mais eu vejo e entendo que várias pessoas já conseguiram, eu vou me perguntar por que que eu não vou conseguir? Porque as pessoas, a primeira palavra, a frase que elas colocam quando está com medo, né, de alguma coisa, de começar, de tentar, é eu não sei, eu não consigo, eu não mereço. Eu disse já várias vezes e já coloquei na aula. Inclusive, tem uma aula nossa na plataforma, tá, gente? A aula já está disponível. O primeiro segredo do sucesso é gratuita, só você entrar lá no nosso link e acessar. E eu falo exatamente isso que você falou na aula. Né? Então, assim, quando o medo vem, ele vem a resposta, né? Ele vem a resposta verbal, que é uma defesa da nossa própria mente. Não, isso aqui não é para mim, eu não mereço tanto isso, eu não nasci para isso, eu não consigo, eu não sei. Começa a falar coisas negativas para se confortar e justificar por que que ele ou ela não está fazendo tal coisa, né? Ah, isso aí não é para mim. Abrir um próprio negócio, fazer um curso novo, investir em conhecimento, em educação, começar um projeto novo, mudar de cidade, né? Escrever um livro, gravar um vídeo, começar um canal no YouTube.
Isso não é para mim. Por que não é? Se o desejo está no teu Uhum. coração e onde Deus habita, onde Deus fala para você. Porque muita gente que, por causa do medo, fala assim: ah, se Deus quiser um dia, se Deus quis, já. Não tem essa de se Deus quiser. Está no teu coração, Deus já quis. Você Sim, entende? Então Deus colocou desejo no meu coração, no seu coração, no nosso coração, e você tem esse medo. O que isso mostra? Que Deus quer que você prospere e Deus quer que você realize o desejo do coração, né? Só que vem o inimigo, vem o mal, colocando medo em você porque não quer que você escreva o livro, ele não quer que você grave um vídeo, ele não quer que você aprenda, ele não quer que você cresça, não quer que você prospere. Então você vai se justificando dizendo: eu não sei, eu não consigo, eu não mereço, eu não sei se eu sou capaz, eu tenho medo, eu não nasci para isso. As pessoas vão pensar o quê? Se eu começar a crescer, se eu começar a ganhar dinheiro, aham. o que as pessoas E vão tem pensar? Meu muito. Deus do céu, eu tenho medo. Eu tenho medo que elas vão falar, eu tenho medo que elas vão pensar. Então, nada mais é, principalmente o eu não sei, eu não consigo, é simplesmente eu não aprendi. Eu não aprendi com quem já chegou lá, eu não aprendi com quem já faz bem feito. E o eu não consigo é simplesmente eu não tentei mais vezes. E quanto Sim, mais eu tento, mais a minha mente clarifica, o meu coração fica em paz, porque quanto mais eu tentar, mais eu vou enxergar que eu sou capaz, porque quanto mais eu tento, mais próximo eu vou chegando do alvo. Então não venha dizer para mim, quando as pessoas falam assim que eu não consigo, eu fico louco, né? Porque não existe a palavra não consigo no meu vocabulário, existe eu não tentei mais vezes. E o grande mal aham. é tentar uma, duas, três e já desistir e dizer assim que ai, não é para mim, eu não consigo. Ai, Deus está contra mim, Deus não me ama e já começa a falar um monte de coisas sem sentido. E aí entra no tal do labirinto emocional, tristeza, raiva, angústia e aquele bloqueio que se chama alienação. É como disse Thomas Edison, né? Eu não errei 10.000 vezes, eu tentei 9.999 vezes que não deram certo. Ponto. E aí, quando deu 10.000, deu certo, funcionou, e é isso que o Radam está falando. E dentro disso que eu coloquei para vocês, dessa situação hipotética, dessa caixa, mas que na verdade sonha em escrever livros, existe também a alienação do dinheiro. Às vezes ela tem ali um salário de R$ 1.500, 2.000 e mais alguns benefícios ali de plano de saúde que somados não superam R$ 2.500 e ela está alienada àquele salário. Ela está alienada a não sair daquilo ali porque ela criou uma dependência. E aí, mês após mês, ela acha jeito de gastar todo aquele dinheiro para nunca sobrar, para ela nunca se desvencilhar daquele emprego. Isso, gente, é uma alienação também. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, é importante a gente ir percebendo aonde nós estamos alienadas. Eu já tive essa alienação, eu não estou falando para vocês da alienação da hipotética caixa do supermercado. Eu estou falando da minha alienação. Como eu tinha alguns medos, alguns bloqueios nessa área, o que eu fazia? Eu dava um jeito de gastar tudo que eu ganhasse, independente de quanto fosse, para que eu não pudesse me desalienar daquelas empresas onde eu trabalhava. Uhum. E sempre dizendo, o salário é muito bom, o salário é muito bom. Mas se eu ganhasse 5, eu gastava, se eu ganhasse 8, eu gastava, se eu ganhasse 20, eu gastava também. Sim, eu já passei Então por isso isso também. também é uma alienação, né, Radames? Sim, sim. O dinheiro ele é tabu para muita gente, né? Muita gente sente até desconfortável falar de dinheiro, e porque assim o dinheiro é uma prova de merecimento. Não existe na Bíblia que a gente nasceu para ser pobre financeiramente falando. Pelo contrário, nós nascemos para ter vida e vida em abundância. E quando nós falamos de abundância, abundância monetária, financeira também, porque Deus quer que nós prospere para nós vivermos uma vida confortável, segura, realizando sonhos, e principalmente cumprindo um propósito que é ajudar pessoas. E como que eu vou ajudar pessoas se eu ganho só um salário mínimo? Não faz sentido, entende? Então, a partir do momento que eu entendo que eu posso muito mais do que eu estou recebendo, do que eu estou ganhando, eu entendi que eu sou livre, livre para escolher o tanto eu quero ganhar, liberdade financeira.
Entende? Eu sou livre para escolher o tanto que eu posso ganhar aqui na Terra. Ah, e dinheiro é coisa do inimigo. Dinheiro na tua cabeça e na cabeça de religioso que acha que dinheiro é fonte de todo mal. Entende? Talvez você ouviu isso na infância, de avós, de pais, mas não existe dinheiro fonte de todo mal. Até porque a ajuda de pessoas carentes é conseguida através do quê? Do dinheiro, filho. Então não faz sentido nenhum eu dizer que dinheiro é fonte de todo mal. Dinheiro é fonte de todo mal a partir do momento que eu uso pro mal. Que ele vem através de ações malignas, ações ilícitas. Aí beleza, tudo bem, são casos à parte. Mas nós nascemos para de fato ganhar bem, sim. E por que eu estou me contentando com pouco? Porque eu acho que eu não mereço. Porque o inimigo, né, colocou medo em mim de prosperar, de abrir um negócio próprio, de gravar vídeos, de ensinar pessoas, né, de fazer negócios, de empreender, de prosperar de fato. E aí eu vivo numa vida medíocre, que é a média, né? A média, ou talvez abaixo da média, me contentando com um salário mínimo, um salário de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Entende? Tá tudo bem se você tá contente e feliz assim, tá? Se você tá bem assim, para mim tá tudo Sim. ótimo. Mas é importante a gente ser feliz, né? Até porque o dinheiro é uma parte da nossa vida. O dinheiro ele tá ligado à nossa prosperidade, né? Tem muitas coisas que nós não vamos conseguir alcançar se nós não tivermos o dinheiro. E isso se refere à nossa vida pessoal e como o Radames falou com propriedade, porque ele entende muito bem disso, a ajudar o outro. Quando você vai fazer as suas ações, as suas coisas, você simplesmente vai lá e não precisa de dinheiro, você não precisa de. Você leva presentes quando você vai fazer as suas ações de caridade, você depende de pessoas e depende de capital para fazer isso, né? Exatamente Então, isso. Então servir o outro, para você servir bem o outro, você também precisa ser próspero. sim, com certeza. Eu não consigo transbordar na vida de alguém se aquilo que não tem cheio dentro de mim. Ponto. Você não Né? vai transbordar escassez, né? Não tem como, né? É Entende? exatamente isso. Radames, a gente está caminhando aqui para os últimos minutos da nossa live e eu quero que você deixe uma mensagem para a galera sobre a alienação, uma mensagem final de atenção, que eles comecem a olhar as coisas com novos olhos. E antes disso, gente, eu quero pedir mais uma vez para vocês, quando vocês encerrarem a live aqui, quando nós encerrarmos a live aqui, para vocês irem lá na minha bio, clicar no link. Tem um Linktree lá você vai ser direcionado às minhas redes sociais, para você curtir, para você seguir, para baixar o e-book e para ver a nossa aula gratuita. E mais uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, não pensem vocês que nós, eu vou falar por mim, não sei o Radames, que a gente liga essa câmera aqui e vem falar um monte de coisa para vocês, que a gente não tenha os nossos medos. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de não ser claro com vocês. Mas é vindo aqui todos os dias que a gente aprende. Então, essa é a minha maneira de trazer para vocês o que eu aprendi. Porque eu tinha muita coisa dentro de mim, muito conhecimento, muito aprendizado, que aquilo ficava só para mim. E eu comecei a obter resultados na minha vida, mas eu não passava aquilo para ninguém, eu guardava aquilo a sete chaves. Até que um determinado dia eu fiz um curso e a base do curso era isso que o Radames falou agora, era o transbordo. E eles falavam o tempo todo que eu precisava transbordar na vida de alguém aquilo que eu soubesse. Então, no meu caso, eu venho aqui na internet, mas talvez você pode transbordar no offline também. Não necessariamente você precisa vir para o online. E não pense vocês que a gente não tem os nossos medos também. Você teve, Radames, quando começou? Eu tenho até hoje os meus medos, mas o divisor de águas, a chave, né, a grande diferença é como que eu encaro o meu medo, entende? Eu deixo ele me dominar ou eu domino ele? Então, a partir do momento que eu domino ele, ele não passa a ser o meu medo, ele passa a ser o meu alerta, meu alertador, né? Simples assim. É aquela velha frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo não tem a capacidade de te dominar, a não ser que você permita que ele domine você.
Tem muita gente Sim. com muitos talentos aqui, Andressa, na vida, no digital. Tem muitos talentos, tem muita gente que sabe muita coisa, tem muita experiência de vida para compartilhar e tem medo. Medo principalmente de não ser bom o suficiente, medo do que as pessoas vão pensar, medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, medo de desagradar as outras pessoas. Entenda, querido. Nem Papai do Céu, nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser você que vai agradar todo mundo, tá? E se você tem um desejo no teu coração, é porque Deus já quis. Não é se Deus quiser. Então tá na hora de você tomar uma atitude, tá? E começar a fazer a vontade de Deus e o desejo do seu coração aqui na Terra, porque Ele quer sim que você realize isso. Se o teu coração se é verdadeiro, Ele já quis. Então tá na hora de tomar uma decisão hoje e fazer o que eu preciso hoje. Começar hoje, 1% a cada dia. E entender que é no tempo de Deus o que é o melhor para você, porque nós temos vista. E a nossa vista, ela enxerga. Deus tem visão. Ele enxerga há anos e anos lá na frente e ele enxerga de cima, assim como o voo de uma águia. Ele consegue para olhar a tua casa de cima, saber como exatamente vai ser. Assim é o arquiteto da nossa vida, o arquiteto da nossa alma. O Senhor, ele sabe exatamente o que é melhor para você, porque ele está olhando de cima, de cima. Então confia no Senhor, faça a sua parte. O que é missão e tarefa do Papai do Céu, ele não vai mover uma palha. O que é missão sua, Papai do Céu não vai mover uma palha. O que é missão do Papai do Céu, ele já está fazendo, tá? E se eu pudesse te dar 3 dicas no dia de hoje, se você puder anotar e guardar no teu coração e viver isso, seria: não aceite qualquer coisa. Não aceite menos do que você merece. Não aceite menos do que você merece. Questione tudo e faça diferente. Não aceite menos do que você merece. Questione tudo, tá? Comece a questionar o porquê e faça diferente. É isso. E mais uma, coloque data nas coisas, gente. Coloque datas. Eu sou extremamente metódica, Radames, com as minhas coisas. Aqui é tudo na base da planilha, tudo na base do cronograma. E foi desse jeito que eu startei os meus negócios. Foi desse jeito que eu vim dar as caras para vocês aqui. Um dia eu falei, eu vou começar hoje. E eu pedi para fazer uma arte, botei no Instagram e eu falei, agora tem dia, tem hora, tem data e eu tenho que ir. E é assim, coloque data. Aí, sabe a caixa hipotética do supermercado? Coloque data para começar a escrever o livro. E vai acontecer. Aquilo que você vê é porque já é. Se você enxergou, gente, já é possível. É só acessar. Vai esticando a mãozinha que você vai conseguir acessar. Com certeza. Com certeza, com certeza. E nisso que eu falei, entra a fé, né, Radames? A fé, né? A fé é o fator principal de acreditar naquilo que os teus olhos não conseguem ver, mas que o teu sentimento, que o teu coração consegue enxergar e sentir. A fé é você acreditar, a fé é você entender que existe sim muitas possibilidades de você viver o melhor. A fé é o que vai te mover a partir de agora, porque quando você acredita, você se move. Quando você perde as suas crenças, você não acredita mais, você paralisa. Então a fé é você acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer por vontade, permissão e desejo de Deus para sempre, para o melhor da vida. Andressa, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo, que estiveram aqui até o presente momento. Deus abençoe muito as nossas vidas, o nosso dia, o nosso final de semana, e que o Papai do Céu esteja no comando, no controle de tudo, principalmente o barco da vida, nos dando discernimento, sabedoria, para a gente sempre fazer o que é certo, para a gente sempre promover a nossa vida junto com a fé, o poder e a esperança. E principalmente, muito amor. Amém, amém, Radames. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pelas suas palavras, pelo seu aprendizado. A Pérsia mandou aí, mas já acabou. Acabou, Pérsia. As nossas lives estão sendo de 50 minutos. Nós já até passamos do tempo, porque à noite nós também temos a aula disponibilizada na plataforma. Então, nossas lives da manhã estão sendo de 50 minutos. Já até estouramos aqui, ó. Tão bom que era o assunto que o tempo já até correu que eu nem percebi. Andressa, muito obrigada. Faz um print aí da tua tela e me manda. Opa, peraí, é pra já. Vai lá. Fechou?
De dedinho e tudo. Vamos falar pro E pessoal eu, fazer um print aqui, ó. Falar para eles fazerem um print. E aí, ó, é um desafio, tá, pessoal? Faz um print aqui dessa tela aqui, né, dessa live. Posta no teu Instagram, marca a gente e deixa uma mensagem para os teus seguidores também, para os seus amigos, o que você aprendeu sobre hoje, né? Transborda na vida de alguém, sabe? Ramifica esse sentimento, esse conhecimento que você aprendeu aqui. Leva essa mensagem. Pelo menos essa última mensagem aqui que eu deixei para você, de não aceitar menos do que você merece, já é o suficiente, tá? Para que de fato você possa compartilhar o que já está cheio dentro de você nessa manhã. Fechado? um último recado que eu estava esquecendo, ó. No e-book, pessoal, eu deixo para vocês uma lista de possíveis alienações para você deixar de lado durante 7 dias consecutivos. 7 dias não é suficiente para formar um novo hábito, mas é um começo. Então, eu deixo lá no e-book para vocês uma atividade com 10 dicas, mas vocês podem pensar em outras coisas. Então, vai lá na minha bio agora, baixa o e-book, que eu tenho certeza que você vai ter insights poderosos lá. Radames, gratidão pela sua vida, gratidão por tudo, pelo seu tempo. Fica com Deus. Amém, vocês também. Tchau, gente. Deus abençoe.